seus braços por um minuto. Tá lindo, vai, cara. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. Fala, chorões, beleza? Sem mais delongas, vamos comentar os dois jogos dos nossos times paraenses. Sexta-feira, o Remo enfrentou a equipe da Ferroviária no Mangueirão. Meus amigos, a distância da partida do Clube do Remo contra o Goiás, lá na Serrinha, e o jogo contra a Ferroviária é uma enormidade. O que o Remo apresentou contra o Goiás, variação de jogadas, a possibilidade de apresentar um futebol diferente do que o Antônio Oliveira vinha apresentando, um futebol engessado, contra o Goiás totalmente diferente. Atenção, raça, vontade, disposição dos seus atletas, uma participação maior dos jogadores dentro de campo, fazendo cada um a sua estratégia, cada um o seu modo de pensar o futebol, mas dentro de um coletivo de boas atuações e disposição, principalmente. Essa palavra não faltou. O que faltou foi gol. Só eu sei. Se o Remo conseguisse corrigir apenas os gols, como foi a crítica no último programa, o Remo conseguiria a vitória. O Remo conseguiria a vitória contra qualquer equipe dessa Série B. Foi uma participação absurda. E contra a Ferroviária, um time totalmente diferente. Um time que parece o Goiás. O Goiás, no jogo na Serrinha, ficou engessado, ficou bloqueado, atônito, sem participação efetiva dos jogadores principais, sem agressividade. O Remo não teve a agressividade necessária contra a Ferroviária. Um jogo que precisava ser um jogo de predador contra presa. E o Remo não apresentou isso. Ficou variando jogada, ficou passando bola, como se fosse um gato brincando com um rato, né? Brincando com a sua própria comida no início do jogo. Tocando bola, administrando, não, qualquer momento nós vamos fazer um gol. Até que no final do primeiro tempo, aos 48 minutos, esse rato fugiu. Pior ainda, esse rato destruiu o jogo. Porque a Ferroviária conseguiu fazer um gol numa bola totalmente despretensiosa, um lançamento pela esquerda, em que no passe do Fabrício Daniel, muito longo, distante, que a zaga do Remo poderia ter neutralizado, mas não, deixou a bola correr, deixou a bola chegar quase a linha de fundo, não foi, pensou que ia para tiro de meta, a bola não foi, o Juninho conseguiu chegar na bola e cruzar pro Ronaldo. Quem é Ronaldo? É o atacante reserva que entrou no lugar do Carlão. A Ferroviária não teve a chance de apresentar o Carlão como titular pela expulsão na última partida e colocou o Ronaldo. E esse Ronaldo recebeu a bola e fez o gol. A partir daí, o jogo passou a ser completamente outro, até porque o jogo do primeiro tempo acabou e o Remo só teria mais um tempo para tentar virar a partida. E o segundo tempo não foi surpresa nenhuma, o Remo manteve a mesma forma de jogar. Não conseguiu apresentar nenhuma variação, continuou sendo engessado, continuou sendo bloqueado, laterais não conseguindo avançar, não conseguindo participar do jogo. E a Ferroviária chegou lá de novo, agora dessa vez de um passe de filho para pai, né? O Netinho passou para o Juninho, sacramentou a vitória da Ferroviária. O jogo em si teve lances perigosos pelo Remo. Apesar do Remo não apresentar um grande futebol, teve chances de empatar o jogo, teve chances de fazer o primeiro gol da partida, principalmente com o Marrone. O Marrone resolveu perder. Marrone, pelo amor de Deus, cara. Perder 3 gols assim, desse jeito. O Remo com 2 partidas. Pode comemorar aí o time que mais perdeu gol em 2 partidas na Série B. A justificativa de cansaço não é palpável. Ela mascara um erro técnico, um erro de estrutura, um erro de estratégia, um erro de planejamento. Porque o Remo tem um elenco para 3 times. E ele pode variar, pode ter variação de jogadores. Se tem alguém cansado, substitui. Até porque a partida era com um time que não apresentava grandes problemas. E o Kaique falhou grosseiramente contra o Avaí. E agora, novamente, 2 vezes, precipitado na bola do primeiro gol da Ferroviária. Na outra jogada, tentou dar um passe totalmente fora de questão, em vez de tentar dar um carrinho, tentar chutar a bola para longe, contra-ataque livre para o Netinho e para o Juninho. Então é isso, acho que o Remo precisa melhorar
não só fisicamente, que foi a principal justificativa, mas aprimorar os pontos em que o Remo é melhor e conseguir chegar nos resultados com os seus pontos principais, com a sua forma de jogar que deu o resultado. Ele precisa rejuvenescer o futebol que teve há um períodozinho atrás. Eu acho que o Antônio Oliveira precisa rever seus conceitos urgentemente. E agora, na próxima partida, não vai contar com o Pedro Rocha. Então o Remo precisa encontrar no seu elenco jogadores que possam fazer a diferença, como o Ronaldo fez na equipe da Ferroviária. E o Paysandu enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada neste último domingo, às 18h30. O Paysandu apresentou o futebol pragmático, simples, defensivo e, por muitas vezes, sem almejar nada além disso. O Paysandu se defendeu muito bem contra o Atlético Paranaense. Foi uma partida bastante positiva, que o Paysandu retirou um resultado que, dos esperados, foi um dos menos piores. Então, o Paysandu se defendeu muito bem durante a partida. Praticamente só se defendeu. No segundo tempo, foi muito agredido pela equipe do Atlético Paranaense, pelas infiltrações, principalmente do Zapelli. O Viveiros também jogou muito bem. O ataque do Atlético Paranaense em si é um ataque perigoso. Jogadores de renome, jogadores que já têm passagens por muitos clubes e passagens pela Série A do campeonato, mas o Paysandu conseguiu tirar de letra. Não houve tanto motivo para se preocupar. Para quem assistiu o pós-jogo lá no canal do Prete, a gente conseguiu dissecar muito bem alguns pontos importantes que o Paysandu pode se fazer valer nas próximas rodadas e correções, inclusive, do Claudinei, onde ele conseguiu mudar de posição o Garcês. Com isso, deu uma vantagem ao Paysandu, porque essa variação de ponta, que é muito utilizada no futebol, serve não só para dar uma amplitude maior ao jogo, né? Colocar o seu principal jogador, que na individualidade ganha mais jogadas, em outro setor, que ele esteja rendendo um pouco mais, ou que ele possa render um pouco mais, já que no setor onde ele se encontrava tinha uma marcação muito forte. Aquela bola do Denis também... Nossa, o torcedor do Paysandu não conseguiu dormir pensando naquela bola. Se o Denis consegue fazer o gol, o resultado da partida poderia ter sido até melhor. E tiveram jogadas, né, perigosas da equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense se lançou todo à frente, conseguiu chegar no seu gol com a única falha que o Paysandu apresentou na partida, já por parte do Martínez. O Martínez que entrou no lugar do Anderson Leite, que também estava mal. O Anderson Leite não fazia uma boa partida. Foi um jogador muito apagado no jogo, não aparece nem destruindo, nem armando. É prejudicial a equipe bicolor jogar com um jogador a menos, principalmente no meio de campo. Ele aparece nos espaços, mas não influencia no próprio espaço. Ele não modifica o espaço que ele faz parte. Ele nem constrói, nem destrói. O Paysandu precisa rever isso. E principalmente, após a entrada do Edilson, o time do Paysandu conseguiu uma mobilidade muito melhor, porque se sustentava com os três zagueiros, uma participação espetacular dos três zagueiros. Thalisson jogou muito bem, o Luan Freitas jogou muito bem e o Novilho foi o melhor jogador do Paysandu na partida. Então, se o Paysandu jogou tão bem com os três zagueiros, pode ser que essa seja uma saída quando o Paysandu precisar economizar na marcação, economizar fisicamente. Sustentar com três zagueiros pode ser uma solução, porque o Edilson, por exemplo, é um jogador de muito vigor físico. E ele participando, ele é voluntarioso na frente e defensivamente também não deixa a desejar. Então o Paysandu pode rever essa forma de jogar, até porque o Heverson também muito nulo, parecido com o Anderson Leite. Então, diferente do que se esperava, o Paysandu conseguiu manter o resultado empate fora de casa contra uma equipe de 6 milhões de reais mensais. Se a gente está falando de dinheiro, acho que o Paysandu sai nesse lucro aí. Bem, pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Estamos tentando melhorar aí essa edição de vídeo, tentando ser mais dinâmica, rápida e também colocando já umas pitadas de humor aí. Vamos ver se funciona também. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua inscrição, o seu like, se for possível, e também já dá para colocar o sininho aí para avisar nas próximas vezes que o vídeo vier. Vai pintar aí um blog, a gente vai escrevendo algumas coisas aí, alguns textos interessantes, e conto com a sua parceria nos comentários
apontando aquilo que você gostou e aquilo que você não gostou também será muito bem-vindo aqui nos comentários. Um abraço a todos e tchau!